Glórias a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Curva sua fronte, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, na sua casa, Senhor, na tua presença, nós queremos clamar o teu poderoso nome nessa noite, pedindo a ti a direção, Senhor, por tudo aquilo que for falado sobre o seu altar, lugar que é santo. Deus, e nós repreendemos nesse momento toda ação adversária, Senhor, que tenta se levantar para paralisar os seus servos, tentando tapar os seus ouvidos, fechar o seu coração, para que a sua palavra não penetre de forma que venha transformar nossas vidas. Faça cair por terra, Senhor, tudo aquilo que é de impedimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toma o seu assento, glorificando e exaltando o Senhor Jesus. Hoje é uma noite de muita alegria ao meu coração. Se puder deixar aqui a frente apagada, eu agradeço, irmã. Obrigado. Uma noite de muita alegria ao meu coração, onde, mais uma vez, eu me sinto um privilegiado por poder estar sobre esse lugar, esse altar do Senhor que é santo, diante dessa tribuna de honra, e assim poder dividir algo da parte do Senhor com a igreja. Amém? Desde já quero agradecer a Deus, assim também ao pastor Marcos, ao apóstolo André Leal, por me confiar tamanha responsabilidade para esta noite, noite a qual já me coloco em total disposição do Espírito Santo, para que por intermédio dele eu venha ser um canal de bênção para as vossas vidas. Amém? Não poderia também deixar de agradecer aos irmãos que hoje estão colaborando com a sua presença, a qual eu hoje tirei um grande tempo para fazer contato com vocês. E eu louvo e exalto o nome de Jesus por vocês estarem aqui na casa do Senhor nessa noite. Que Deus assim também vós os abençoe. Neste mesmo intuito também quero, de forma grandiosa, exaltar e grandificar o nome de Jesus pelos que nos acompanham pela web. Eu queria nessa noite convidar a igreja a abrir a sua escritura sagrada no livro do profeta Daniel. Hoje faremos menção a uma palavra que tem gritado ao meu coração, uma palavra a qual eu e minha esposa, junto ao nosso discipulado, tivemos a oportunidade de compartilhar algumas coisas com os nossos discípulos, mas nessa noite é uma noite que devemos ir mais profundo. Estamos diante de uma quarta profética, e assim muito bem mencionado, o Senhor, eu creio que já falou contigo através dos louvores, da palavra de oferta, e ainda tem algo que o Senhor quer tratar com a sua pessoa nessa noite, amém? Quantos estão desejosos a ouvir a palavra do Senhor, digam eu. Glória a Deus, aleluias. Queria abrir um parênteses nesse momento para se atentarem a algumas imagens que estarão passando ao monitor. Essas imagens são imagens ilustrativas, mas que eu tenho certeza que essas imagens elas ajudarão a nossa pessoa nessa noite a ter um maior entendimento daquilo que o Senhor nos trouxe nesse lugar para falar com a nossa vida. Amém? Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Quantos encontraram, digam amém. A palavra de Deus diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu em suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa de Deus, os quais eles levaram para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e colocou os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz,
chefe dos seus eunucos, que trouxesse dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não se lhe houvesse defeito algum, jovens de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e conhecimento, entendidos e conhecimento, e aqueles que tivessem capacidade para permanecer do palácio do rei, e que lhe ensinassem a escrita e a língua dos caldeus. Os reis lhe determinou uma porção diária da comida e do vinho que ele bebia, com os quais eles seriam criados durante 3 anos. E no fim destes, eles estariam diante do rei. Entre eles estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes colocou outros nomes. Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Anania o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e o de Azarias de Abidnego. Daniel colocou em seu coração que não se tornaria impuro. Você pode repetir comigo? Daniel colocou em seu coração que não se tornaria impuro com a comida real, nem com o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se tornar impuro. Deus fez com que Daniel alcançasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos disse a Daniel: eu estou com medo do meu senhor, o rei, que me determinou vossa comida e a vossa bebida. Porque ele deveria vossas fisionomias mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça diante do rei. Então Daniel disse para o supervisor, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: por favor, experimenta os teus servos 10 dias, e nos deem vegetais para comer e água para beber. Então, se observe diante de ti nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a comida real, e conforme o que vires, considera teus servos. E ele constituiu isso, e os testou durante 10 dias. Repitam comigo, 10 dias. E ao fim destes 10 dias, ele olhou sua aparência e era melhor. E eles estavam mais fortes do que os jovens que comeram da comida real. Então o supervisor lhes tirou a comida e o vinho de que deviam beber e lhe deu os vegetais. E para estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência em toda a escrita e sabedoria. E Daniel teve entendimento de toda a visão de sonhos. E no fim dos dias, em que o rei falou para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Versículo 19. O rei falou-lhes, e ele não encontrou entre todos eles ninguém igual Daniel, Azarias, Misael e Ananias, e eles estiveram diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre os quais os questionava, o rei os achou 10 vezes superiores sobre todos os magos, astrólogos de todo o seu reino. Amém? Eu fiz questão de ler uma grande quantidade de versículos nessa noite, mas confesso que o meu desejo seria ler o capítulo de número 1, 2 e 3 por completo. Eu quero fazer alguns convites a vocês nessa noite. O primeiro deles é que, em um tempo hábil, vocês possam ler esse livro de Daniel. O livro de Daniel hoje é um livro que nos apresenta uma grande oportunidade de extrairmos um grande conceito em aprendizado, onde
essa narrativa, ela vai apontar a vida de Daniel e seus amigos. Aqui eu queria abrir um outro parêntese. A Bíblia aqui, ela vem nos relatar que esses jovens, eles saem cativos. Talvez você que faz a leitura dessa palavra pela primeira vez, vai entender que ser cativo é ser levado aprisionado, acorrentado, vai sofrer algum tipo de dano, dor. E eu queria te apontar a diferença do sentido dessa palavra nessa noite, cativos. A Bíblia ela vem nos apontar no livro de Atos dos Apóstolos a história de dois homens chamados Paulo e Silas. Aqueles homens a qual todos sabem que foram açoitados em plena praça pública, levados à prisão, onde foram colocados ao cárcere inferior. Quantos estão comigo? Digam amém. Esses sim foram cativos de verdade, sofreram, e sofreram não pouco, sofreram muito. Mas aqui a história de Daniel é contrária a isso tudo que falamos sobre Paulo e Silas. A Bíblia vem nos apontar que Daniel e seus amigos foram cativos sim, mas levados a um palácio. E às vezes nós vamos assim nos perguntar, como assim, Cadu? Foram levados a um palácio, tiveram uma vida diante da corte babilônica. E nós vamos ver uma imagem onde Daniel está com os seus amigos, onde Daniel ele faz com as suas mãos assim, dizendo que não. Precisamos nessa noite entender o que é a Babilônia. Precisamos nessa noite entender quem são as pessoas que estão ao nosso redor, a qual nós temos dado o nome de amigos. Eu queria, em nome de Jesus, tentar de uma forma mais clara possível, deixar fácil para você esse entendimento. Qual tem sido o comportamento dessas pessoas que têm tido o nome de amigos na sua vida, perante a uma quarta profética, quando você o convida para vir ao culto, e essa pessoa ela diz que não vai vir, e mesmo assim ela te convida a passear a um shopping, a ir à sua casa a assistir uma partida de futebol. Qual tem sido a atitude dessas pessoas que chamamos de amigos ao nosso lado? Essas pessoas que escolhemos para caminhar conosco diante do nosso cotidiano da vida. A Bíblia ela vai nos ensinar nessa noite que Daniel e os seus amigos, todos eles tinham a mesma visão, um único propósito, que era de servir a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei qual tem sido a atitude que os seus amigos têm tido com a sua pessoa nos seus dias, mas essas pessoas elas têm colaborado para você se aproximar ou se distanciar do grande Deus. Eu acho que ficou fácil para o nosso entendimento nesse momento. Essas pessoas que estão caminhando conosco, elas têm colaborado para se distanciarmos de Deus ou para se aproximarmos ainda mais de Deus. Nós vamos ver imagens que dizem aquela festa que ela tem um nome chamado Festa da Carne. Talvez entre o nosso meio existem pessoas que já tiveram nesse lugar. Eu queria frisar para você um tema para essa noite, sobre essa mensagem. A Babilônia não é o meu lugar. Você pode repetir comigo? A Babilônia não é o meu lugar. Eu aprendi algo junto a esse ministério que eu trago
na tábua do meu coração, que é aprender a viver a palavra do Senhor. Essa palavra que hoje, por intermédio do Senhor, eu compartilho com vocês, é uma palavra a qual queima dentro de mim, uma palavra que alojou-se dentro do meu coração. E essa Babilônia, a qual está representada hoje nos telões, a qual os seus olhos hoje têm condições de perceberem, foi uma Babilônia a qual eu estive lá. Talvez alguma dessas imagens vão chamar a sua atenção. Talvez você também teve seus pés nessa Babilônia. Mas o tema dessa palavra nos diz que a Babilônia, ela não é o nosso lugar. Aquele que diz ser o seu amigo, ele chega para nós e diz: é só um copo. Experimenta que é só uma vez. Uma vez só não tem problema não. Sabe muitas das vezes qual é o problema daquele que se diz ser crente? É não ter coragem de fazer como Daniel fez e seus amigos, dizer não às iguarias do rei. Muitas das vezes nos colocamos numa condição de pensar em não querer magoar aquele que diz ser o nosso amigo com um não. E muitas das vezes, para satisfazer o nosso amigo, nós o acompanhamos apenas uma vez. Vai ser apenas uma vez. A festa da carne, um baile funk, aquilo que tinha para ser apenas uma partida de futebol, e quando se pegam em si, já estão fazendo totalmente aquilo que é o contrário que Deus espera de mim, da sua pessoa, que é amar ao próximo. Era para ser uma partida de futebol, e já estão como vândalos, brigando entre si. Muitas das vezes as mães, os pais, estão no seu lar, esperando os filhos retornarem, sãos, salvos. Mas chega uma notícia: seu filho estava na Babilônia, seu filho se corrompeu, não teve forças para dizer não às iguarias do rei e se contaminou. Hoje uma mãe chora, um pai chora, porque era apenas uma vez. Ia ser apenas uma vez para experimentar. Eu tive os pés na Babilônia, mas eu louvo ao Senhor Jesus, porque se levantaram Daniéis na minha vida. Se levantaram Daniéis na minha vida e colaboraram comigo. Se mostraram verdadeiramente ser, de fato, meus amigos, me apontando o caminho da volta. Eu não sei qual estado que você se encontra nessa noite. Eu não sei de que forma a Babilônia já te aprisionou. Porque muitas das vezes, quando estamos dentro da Babilônia, não conseguimos ouvir, não conseguimos ver. Pessoas tentam abrir os nossos olhos, mas estamos cegos. Estamos corrompidos pela iguaria do rei. Você precisa nessa noite, uma noite de quarta profética, entender o que é a Babilônia na sua vida. Você sabe aonde é a Babilônia nessa noite? A Babilônia vai ser quando eu e cada um de vocês sairmos desse lugar que é santo e colocarmos a planta dos nossos pés lá fora. Ei, vinho novo,
nós estamos dentro da casa do Senhor, um lugar que é propício para nós, um lugar onde sabemos que a paz reina, que nós somos orientados, instruídos a fazer aquilo que Deus espera de nós. Mas a questão nessa noite é: qual será o meu e o seu comportamento quando colocarmos os nossos pés na Babilônia? Denilson, a Babilônia é o seu trabalho. Pablo, a Babilônia muitas das vezes vai ser em meio à nossa família. A Babilônia, Isa, é o trem que a senhora utiliza para ir ao seu trabalho. A Babilônia é logo ali. Em todo tempo estamos com nossos pés na Babilônia. Mas quando nós conseguimos resistir, quando nós conseguimos entender que devemos dizer não àquilo que o rei da Babilônia quer todos os dias nos apresentar, nossas atitudes, os nossos gestos serão diferentes. Oh, Espírito Santo de Deus. Existem pessoas na Babilônia, a Bíblia vem nos dizer isso nessa noite, que elas têm até o seu nome trocado. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo, quando era da Babilônia, trocaram até o meu nome. Nessa noite, existe um entre nós que, não querendo colocar em evidência, mas hoje, com o olhar que Jesus nos permite, nós enxergamos ele como Diácono João Batista. Mas lá na Babilônia, colocaram o nome dele de Borrô. Comigo, não foi diferente. Quando eu era lá da Babilônia, eu não era o Diácono Carlos Eduardo. Me colocaram outro nome. A Bíblia vem dizer que Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram o seu nome trocado. Porque a Babilônia, o mundo, ele quer te confundir, ele quer mudar a sua identidade, ele quer arrancar aquilo de mais precioso que você tem, que é a sua essência de adorador, que é o seu DNA que Cristo Jesus te concedeu. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nessa quarta profética, eu quero profetizar sobre a sua vida, que aquilo que a Babilônia tem tentado te apresentar, tudo aquilo que, quando estamos com nossos pés na Babilônia, tem parecido tentador aos nossos olhos, nós não vamos nos corromper, nós vamos dizer não. Nós vamos ali estar mostrando para todos e para o mundo a qual Deus nós servimos. Um Deus a qual existe para nossas vidas com um único propósito, que é de ter um plano maior que o nosso. Quer de nos apresentar um caminho para a glória, um caminho para a eternidade. Esses homens passaram um processo a qual poderiam e tinham de verdade todos os motivos para blasfemar contra Deus. Por que vivermos isso agora? Por que o Senhor tem permitido acontecer isso na nossa vida? Por que o Senhor está permitindo irmos até a Babilônia? Eu queria, em nome de Jesus, dizer algo para a igreja do Senhor nessa noite.
O Senhor, Ele conta contigo em meio à Babilônia. A Babilônia vai ser um percurso a qual eu e cada um de vocês precisamos percorrer. Eu e vocês vamos ter que passar todos os dias pela Babilônia. Na Babilônia hoje existem pessoas que estão aprisionadas, pessoas que não conseguem tomar o caminho da volta. Olha para o seu lado, existem nessa noite cadeiras que estão vazias, que poderiam estar sendo preenchidas por pessoas que estão na Babilônia. E é você, Daniel, é você, Azarias, é você, Misael, é você, Ananias, que Deus levanta nessa noite para ir lá e resgatar aquele que para muitos já estão perdidos. Mas não, a Babilônia vai ser apenas um percurso. A Babilônia nós vamos estar somente de passagem, porque de lá resgataremos muitos. Estende a sua mão para lá, para aqueles que estão na Babilônia. Da mesma forma que o Senhor nessa noite me atentou a tirar um tempo oportuno, a convidar pessoas a estarem conosco, coisa a qual eu já deveria ter feito há muito tempo, mas muitas das vezes, o tempo, nós sempre vamos colocar a culpa no tempo. Não temos tempo. Essa é a maior desculpa que nós colocamos sobre a nossa vida. Vamos participar na igreja? Vai ter a leitura da Bíblia. A igreja toda está reunida nesse propósito. Você pode estar junto? Eu não posso, eu não tenho tempo. Sairemos no evangelismo, domingo pela manhã. Podemos contar contigo? Dessa vez eu não posso, eu não tenho tempo. Muitas das vezes, nós colocamos o tempo como um obstáculo sobre a nossa vida. Quando vale muito se atentarmos que nós temos vidas diferentes nesse lugar. Nós somos totalmente diferentes um dos outros. Mas Deus concedeu para mim e para cada um de vocês o mesmo tempo. As mesmas 24 horas. Ontem tivemos uma oportunidade de estarmos aqui nesse mesmo lugar, reunidos, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. E algo me chamou a atenção, aconteceu algo que me despertou um quê a mais. Ontem, o nosso apóstolo, dando a nossa instrução em teologia, ele fez uma pergunta, e a pergunta dele precisava de uma resposta. Em meio a 20 pessoas, uma levantou as mãos e disse que tinha feito aquilo que o apóstolo tinha direcionado a fazer. Eu acredito que outras mais tinham também feito, mas não levantaram por algum motivo as suas mãos. E que esse ato chamou a minha atenção. O apóstolo disse a seguinte frase: como pode essa irmã ter o mesmo tempo que todos de vocês e só ela ter conseguido fazer? Pegou a visão? Captou do céu? Como pode eu e você termos as mesmas 24 horas e não conseguirmos executar com êxito aquilo que o Senhor espera de cada um de nós? A Babilônia tem roubado muito o tempo de muitas das pessoas. Certa vez, em meio à Babilônia, quando idolatrava um time de futebol, quando tinha coragem de dar R$100
para comprar aquilo que chamam de abadá. Sabe o que é abadá? Para ir para micareta, atrás de trios elétricos, 100, 150 reais, era dado ali sem miséria. E hoje, quando é falado assim, 20 reais é a blusa da Rede. Jesus. Amados, é uma noite de reflexão para mim e para cada um de vocês. Muitas das vezes vamos olhar para as coisas da Babilônia como coisas tentadoras, irresistíveis. Mas não podemos e não iremos nos corromper com essas coisas. Porque essas coisas, elas vão ter um caminho de destruição, um fim de derrota, um fim de lágrimas. Quando o meu e o seu Criador, Ele diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Quando o meu e o seu Criador, o meu e o seu Deus diz que em Cristo somos mais que vencedores. Ei, vinho novo, é tempo de um despertar. É tempo da minha e da sua pessoa se atentar para algo muito importante. Estamos na casa do Pai das luzes, o Pai celestial. E na Babilônia existe aquele a qual tem o nome de Pai da mentira. Aquele que a todo tempo tenta ofuscar os nossos olhos, nos rodeando de coisas tentadoras. Dentro daquele trem, vem aqueles jovens gritando. A Bíblia nos diz nessa noite que o objetivo de Nabucodonosor era confundir, mudar a linguagem, a escrita daqueles jovens. E olha como que a Babilônia faz conosco. Aqueles jovens vêm gritando, o caminhão virou, o patrão ficou maluco, contra filé 19 reais. Ei! Se torna tentador aos nossos olhos. Porque vivemos hoje em um tempo onde sabemos que esse tipo de carne, no mínimo você vai pagar 40 reais. E a Babilônia vem te oferecer por R$19,99. Precisamos sair daqui mais maduros nessa noite. Precisamos sair daqui com a nossa visão aberta, ampliada, atentos para aquilo que em todo tempo o inimigo da minha e da sua vida tem nos colocado em condição de pegarmos, de apalparmos. Mas é tempo de dizer não, eu não quero, eu não me corrompo, eu não sou da Babilônia, a Babilônia não é o meu lugar. Eu não fui chamado, eu não fui criado, eu não fui tirado ao ventre da minha mãe para me corromper aqui fora. Eu fui chamado e vou cumprir com excelência, com êxito, aquilo que o Senhor Jesus espera de mim. Serei como Pedro, um ganhador de alma, um pescador de homens. Proclamarei o Evangelho, falarei aos quatro cantos dessa haste do amor de Cristo, o amor que me resgatou do charco de lama, do amor que me retirou da Babilônia. A Babilônia não é o meu lugar. Chegamos ao posto de gasolina. A gasolina hoje R$6. R$6. E o seu vizinho que diz que é teu amigo te oferece por R$3. Irmãos, em todo tempo, a Babilônia vai estar nos rodeando, nos oferecendo certos tipos de iguarias. A Babilônia não é o meu e não é o seu lugar. Estava eu com a minha filha mais velha. Fomos a um grande supermercado, a Dutra, e quando estava no estacionamento a pegar o nosso carro a ir embora, veio um rapaz
Ei, está precisando de pneus para o seu carro? Eu tenho aqui, ó, R$200. Meu Jesus. Fui aqui ao borracheiro, ao pai do Isaac, ao lado. Fiz a troca dos pneus, paguei por cada um deles. Mas não me corrompi com aqueles R$200 para trocar os 4 pneus. Porque eu sabia que era a Babilônia querendo me tragar. A Bíblia ela vai nos dizer que o inimigo da minha e da sua vida, ao tempo todo, ele está ao nosso redor, bramando como um leão, só esperando uma condição de brecha, qual nós mesmos concedemos para nos tragar, para nos devorar, para nos levar à Babilônia. É só uma vez. Lembra? Muitas pessoas hoje não têm força, estão se entregando, morrendo na Babilônia. Existem lugares nesse momento que pessoas estão se prostituindo, se drogando, planejando para sair por essa haste, ceifando vidas, cometendo assalto aos pontos de ônibus. A Babilônia está cheia. Mas é comigo e contigo que Jesus escolheu palestrar nessa noite. São esses Daniéis que Jesus levanta nessa noite para ir lá e mudar essa condição. Jesus pode fazer. Mas Jesus, ele é tão grandioso que ele quer fazer com nós. Jesus quer usar cada um de nós para podermos entrar, porque não entraremos sozinhos na Babilônia. Jesus, ele, o tempo todo, ele nos orienta, ele nos dá a garantia que ele vai à frente. Vinho novo, Jesus nos diz: seja forte, corajoso. Aonde colocar a planta dos seus pés, estarei eu contigo. Não precisam temer, o Senhor estará contigo em meio à Babilônia. Eu tento compreender que quando estamos no nosso trabalho, muitas das vezes somos os únicos ali evangélicos. Quando chegamos, muitas das vezes acontece aquela rodinha, estão falando palavras obscenas de baixo escalão, e as pessoas ficam nos olhando com um olhar torto. Precisamos continuar com a mesma conduta, com a mesma postura de um verdadeiro adorador, de um servo do Senhor. Continuar profetizando sobre a vida daquele povo que ainda moram na Babilônia, que terão, assim como tivemos, a nossa vida, a nossa história mudada, transformada por intermédio de Cristo Jesus. A chave, a resposta, a qual eu e você precisamos nessa noite, para essa palavra, ela se encontra no versículo de número 8. O versículo de número 8, ele vem de forma muito clara dizer que Daniel colocou ao seu coração o desejo de não se tornar impuro. Igreja amada do Senhor, você pode vir à quarta profética, você pode vir ao culto de ensino pelo domingo de manhã, você pode estar ao culto de adoração às 18h30 no domingo, mas se você não colocar ao seu coração que você não vai se corromper, que você não vai se tornar impuro, as coisas não vão mudar. O seu discipulador, a sua discipuladora, pode todos os dias fazer o contato contigo. O apóstolo, junto com a nossa pastora, pode visitar a sua residência, levar uma palavra do céu para a sua vida. Mas enquanto eu e vocês
não se colocarmos nessa condição de termos no nosso coração esse desejo de não se colocarmos de forma de se corrompermos, nada vai mudar. A Babilônia o tempo todo vai estar te seduzindo, te atraindo. E sempre isso vai acontecer num momento de fraqueza. Quando eu e vocês estamos buscando uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de intimidade com Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele nos mostra, Ele nos aponta o perigo. Mas muitos hoje estão com uma atitude contrária a essa nossa. Não estão tendo força para ler a Bíblia. Passa uma semana e essa pessoa não tem condições nenhuma, não pega a Bíblia. Essa pessoa não consegue ouvir um louvor. Essa pessoa não tem forças a ir cultuar o Senhor na casa dele. E a Babilônia está o tempo todo só observando, só esperando o momento certo a apresentar as iguarias do rei. Junto ao nosso discipulado, eu e minha esposa, levantamos uma questão onde falamos sobre os 10 dias. E a palavra vem dizer aqui hoje, sobre esses 10 dias. Romanos 12, 2. Vai dizer para mim e para você nessa noite. Ei, se atente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha só, olha o que a palavra está dizendo. Vinho Novo, não se conforme com esse mundo. Vai lá, transforma-os pela renovação da sua mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João capítulo 10, versículo 10. Olha o plano da Babilônia para mim e para a sua vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Agora, em controvérsia a isso, olha o Pai Celestial, o plano que Ele tem para mim e para a sua vida. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O inimigo da minha e da sua vida diz que vem para matar, roubar e destruir. E aquele que te gerou, aquele que nessa noite de quarta profética, olha para você ainda como filho, príncipe, princesa do Senhor, e diz: eu te criei, eu te gerei, para que tenha vida, e vida em abundância. Essa palavra, quando eu ressaltei a igreja que queimava, gritava ao meu coração, foi porque eu aprendi que Daniel, ele fez um pedido. Daniel, ele não aceitou se corromper com as iguarias do rei, e ele diz para aquele que era chefe dos oficiais, aquele que era a espécie de chefe ali da cozinha, chefe dos cozinheiros, ele diz: experimente-me, eu e meus amigos, somente 10 dias. Nós não precisamos do vinho e das comidas do rei. É como eu e vocês nessa noite dizemos: nós não precisamos daquilo que o mundo lá fora tem a nos oferecer. Nós precisamos apenas daquilo que o Senhor quer nos dar. 10 dias. 10 dias tendo posse apenas de vegetais e água. E dentro desses 10 dias, eu fiz um propósito com o Senhor.
Nós falamos aqui acerca do tempo, a qual muitas das vezes temos colocado o tempo como um obstáculo. Temos vivido um tempo de grandes adversidades, momentos fora do comum. Quero trazer à sua memória que alguns dias atrás, olha que loucura, 10 dias de feriado prolongado. Quando vivemos isso? 10 dias de feriado prolongado. Existem pessoas no nosso meio, pessoas que nos ouvem pela web, que dependiam desses 10 dias para trabalhar, pessoas que trabalham à beira da praia, ficaram impedidas. Existem cidades, locais que estão aderindo ao lockdown. Tempos incomum. O que eu e você fizemos nesses 10 dias de feriado prolongado? Fomos pegos de surpresa. O dinheiro hoje está muito escasso. Aquele que ainda tem as suas reservas tem guardado as 7 chaves. Porque temos uma incerteza sobre tudo isso que vem acontecendo. Alguns descansaram, outros tiraram esse tempo para melhorar alguma coisa junto à sua residência, à sua família. Aqueles que puderam, aqueles que têm uma casa em um lugar mais sucinto, para lá foram. E hoje nós vamos aqui caminhando ao final dessa mensagem, com essa reflexão dos 10 dias. Talvez você não teve tempo, talvez um dia não era suficiente para você voltar a ser o que um dia você foi. Aquela pessoa que tinha tempo para cuidar da sua família, dar uma atenção aos seus filhos, cuidar da sua casa, ter um tempo separado, seu devocional ao Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, não teremos um dia, mas teremos 10 pela frente. O que você poderia fazer em 10 dias? Existem pessoas em nosso meio que projetos estão parados. Hoje nós temos um instrumento aqui, a qual um dia eu levantei o meu braço e falei: eis-me aqui, vou aprender, vou colaborar com a obra do Senhor, para quando a obra precisar, eu estarei ali. Mas parei ao meio do caminho. E esses 10 dias de reflexão, eu trouxe para comigo esses projetos a qual eu não tinha tempo. Talvez eu estou hoje declarando essa palavra do Senhor para pessoas que existem situações semelhantes à minha, que paralisaram os seus projetos. Eu fui ao meu quarto, trouxe para mim novamente esse aparelho e já comecei novamente a dedilhar, a me esforçar, a selecionar um tempo para fazer também isso. Como preciso ter, e os irmãos também, um tempo da leitura, um tempo de brincar com a nossa família, um tempo de lazer. Eu queria nessa noite te convidar a ficar de pé. Em nome de Jesus, hoje nós estamos numa quarta profética. E dentro dos 10 dias a qual eu estou vivendo, eu falei com o Senhor: Senhor, estamos vivendo um tempo adverso. Mas o Senhor, como diz o nosso pastor Marcos, nunca perdeu e nunca perderá para ninguém. Mais uma vez, seja Deus na minha vida. E durante esses 10 dias, eu aguardava ser selecionado por uma empresa.
E essa empresa me selecionou, fez contato comigo. Eu não sei qual a sua necessidade de mudança nessa noite. Mas a partir de hoje, você vai ter 10 dias para se apresentar. Eu não sei como você espera se apresentar diante desses 10 dias. Mas muitas das vezes a nossa desculpa foi não ter tempo. Um dia não era suficiente. Mas Daniel e seus amigos pediram apenas 10 dias. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, quando olhou para aqueles homens, viu que eram diferenciados. Nessa noite, eu estou olhando para pessoas que são inteligentes, para pessoas que são como esses homens, pessoas de boa aparência, pessoas como são mencionadas na Bíblia, pessoas que têm conhecimento da palavra. E são essas pessoas que estão de pé nesse momento, são essas pessoas que estão nos acompanhando pela web, são vocês, sou eu, nós somos essas pessoas que a partir desse momento teremos 10 dias para refletirmos, para meditarmos aquilo que precisamos consertar, aquilo que precisamos tirar onde já está apoeirado, trazer à tona e executar. Talvez as desculpas que temos arrumado é: tempo me falta, não tenho mais tempo para orar. E esses 10 dias? Já comece aí a visualizar, porque a visão espiritual está liberada sobre a sua vida. Você já consegue ver além nessa noite. 10 dias a qual você vai se esmerilhar na palavra. 10 dias a qual você tirará um tempo para conversar com a sua esposa, como você já não tem mais feito. 10 dias a qual você pegará no seu filho e deitará sobre o seu colo e fará um carinho sobre a vida dele. Falará que o ama, brincará com seu filho. Eu não sei se vai ser de dominó, de peteca, o que vai ser que você vai brincar com o teu filho, mas você vai ter tempo. Se tempo nos faltava, agora temos tempo em abundância. 10 dias. E o primeiro dia é hoje. Nós fomos escolhidos por um Deus que não é o Deus de ontem, é o Deus do hoje, é o Deus do agora, é o Deus do já. Talvez você pensou nessa noite: o meu primeiro dia vai ser amanhã. Não, o seu primeiro dia você já está vivendo ele. O seu primeiro dia é hoje. O culto na casa de Deus, ele precisará terminar. Temos um horário a encerrar o culto, mas você vai levar o culto consigo para a Babilônia. Você vai atravessar a Babilônia. Você vai chegar à sua casa, a casa de repouso. E o Espírito Santo, ele vai incomodar. O Espírito Santo vai te trazer o despertamento para esses dias a qual eu creio que em nome de Jesus subirão sobre esse altar homens, mulheres, jovens, que aqui vão testemunhar o que o Deus, aquele que é o Rei dos Reis, fez durante esses 10 dias sobre a vossa vida. 10 dias. Eu queria nesse momento te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Você está num lugar especial, a casa de Deus. Se puder dar meia luz, se quiser apagar as luzes, fica à vontade, para o povo ter a condição de se tornar sensível ao toque do Espírito Santo.
Não precisa se preocupar com quem está ao seu lado, porque todos estamos na mesma ligação nessa noite. Um único propósito, assim como Daniel, Misael, Ananias tiveram. Um único propósito, o propósito de servir ao Senhor. Durante essa canção, o Espírito Santo vai te envolver de uma forma a qual há muito tempo você não sente. Aquela pessoa de boa aparência, inteligente, conhecedora da palavra, é essa pessoa que o Espírito Santo nessa noite vai envolver, vai fazer ter um coração quebrantado. Nessa noite, se for para chorar, chora. Se for para se colocar de joelhos, se coloque. Mas não se permita estar da mesma forma, paralisado. Nós servimos um Deus que espera de mim e de vocês nessa noite movimentos. E é um movimento a um caminho de glória, um caminho de retorno, um caminho de volta. Feche os teus olhos. Vamos louvar ao Senhor.